Olá, sejam muito bem-vindas à aula 2 da nossa semana Chocolate de A a Z. E se você ainda não viu a nossa aula 1, volta lá, porque lá na aula 1 eu te ensinei o princípio básico para a gente poder chegar até aqui, onde lá a gente viu sobre quais os utensílios você vai precisar para poder faturar R$10.000 com trufas da cozinha da sua casa, fazendo uma produção pequena. E com esse faturamento você pode depois multiplicar ele em múltiplos de 10.000. E você vai adorar assistir essa aula 1, porque ela está muito completa. Mas vamos lá. Antes de começar aqui a aula 2, eu queria contar um pouquinho também por que eu resolvi criar este projeto Empreenda Saudável com Vica Dias. Como vocês sabem, eu comecei a empreender, contei isso tudo na aula 1, com 14 anos de idade. Então, são praticamente 30 anos, um pouquinho mais, de muita dedicação ao chocolate e ao empreendedorismo. E com isso eu acabei aprendendo muitas coisas, errei muito, mas também consegui acertar bastante e chegar até aqui para poder entregar tudo isso para vocês. Então eu resolvi, eu tinha muitas clientes que tinham muitas dúvidas, às vezes nas técnicas, às vezes em como formatar um custo, às vezes em como manter o estoque de uma forma mais organizada. E aí então eu comecei a conversar com essas clientes de forma isolada, até que eu cheguei um dia com uma, onde a gente marcou uma reunião e eu mostrei para ela como que era toda a metodologia de cálculo de custos. E lá ela conseguiu enxergar de uma forma clara e simples como que ela poderia calcular os custos e entender exatamente onde estava o percentual de lucro, sendo que ela vendia para 3 tipos de negócio. Ela vendia para o consumidor final, ela vendia para restaurantes e também vendia nos aplicativos de entrega. Só que cada uma dessas áreas de venda dela tinha o quê? Um percentual de lucratividade diferente e ela não conseguia calcular. Então, com aquilo eu abri a minha mente e disse, gente, tem muita gente que precisa também aprender isso que eu estou ensinando para essa cliente e que vai, com certeza, agregar muito valor ao negócio das minhas clientes. Elas vão poder crescer com uma velocidade muito maior. Então, foi por isso que eu resolvi criar esse projeto e entregar tudo isso aqui para vocês. E aqui eu quero, logo nessa sequência, mostrar algumas delas que conseguiram mudar as estratégias e entender melhor sobre as suas lucratividades e também sobre como fazer produtos mais viáveis de venda dentro dos seus negócios. Porque muitas vezes também elas tinham um cardápio gigantesco sem focar em algo tão específico. E aí isso acabava gerando um gasto muito grande dentro do estoque delas. Então agora eu quero convidar vocês para dar uma atenção para as minhas clientes que puderam ter essa mentoria comigo. Meu nome é Laís Faria, eu sou empresária, sou dona da Bom Resto Indústria de Alimentos e conheço a Virgínia de muitos anos atrás, quando nós fazíamos alguns desenvolvimentos para alguns clientes dela da área de chocolate. O que me acrescentou muito na minha caminhada, foi um aprendizado muito grande ao lado dela. Hoje, com a minha fábrica, ela me ajuda várias vezes em alguns desenvolvimentos específicos, principalmente da linha 0. Ela é o máximo. Quem puder, gruda nessa mulher. Beijo. Oi, eu sou a Cimeyer, sou de Arapongas, Paraná e proprietária da Flash Juice. Gente, eu sou a louca do chocolate, porque eu sou apaixonada por Chocolife. A Chocolife me estendeu a mão numa hora que eu mais precisava, que foi naquele começo da pandemia. Gente, e eu amo temperar chocolate. Temperar Chocolife pra mim é vida. Então, eu desejo muito sucesso, muitas criações maravilhosas e que venha muita coisa boa por aí, tá bom? Vica, sou sua fã, me inspiro em você. Gratidão sempre e vamos lá, gente. Muito obrigada por tudo, tá? E agora que vocês já viram, então, os depoimentos de todas essas minhas queridas clientes, eu vou começar a aula 2 de fato. Na primeira aula a gente fez então todo o nosso recheio da trufa, isso é um recheio base, então como eu já falei,
a gente pode desse recheio base transformar em várias estratégias de sabores diferentes. Fizemos o nosso creme de leite em pó, depois a gente fez o recheio da trufa, pingamos nas bandejas e agora nós vamos bolear as trufas. Então aqui, como vocês já viram, tem já uma quantidade de trufas boleadas e agora eu vou mostrar para vocês, eu fiz duas, né? Na aula 1, eu fiz 2 bandejas, que foi o que rendeu esses 810 gramas de chocolate, mais o creme de leite em pó que a gente fez. Então, o rendimento deu 2 bandejas, onde nós vamos trabalhar com 73 trufas finais, nesse 1 kg de chocolate. Essa proporção dessa receita que eu tô mostrando para vocês aqui na nossa aula. Eu vou mostrar para vocês como que nós vamos tirar essa trufa pingada aqui da bandeja sem a gente correr o risco de rasgar algum pedacinho desse papel alumínio. Como eu falei, eu prefiro usar o papel alumínio porque quando o papel manteiga se gruda no produto, ele é muito mais difícil da gente retirar. E aí pode ficar com um pedaço de papel dentro do nosso recheio. E isso é algo que não pode acontecer. Então, vou pegar aqui a minha luvinha. Para a gente começar essa etapa do boleamento. O que é muito importante, gente? Esse recheio eu fiz na aula 1, deixei na geladeira por aproximadamente ali 1 hora, como eu falei para vocês. Pode deixar um pouquinho mais, não tem problema, mas o grande pulo do gato é o quê? Quando a gente vai cobrir elas têm que estar na temperatura ambiente já por um espaço de tempo. Ela não pode estar gelada e nem suando, porque quando a gente... a manteiga de cacau, ela tem um efeito de comprimir. Então, quando ela está gelada, ela comprime. E aí, quando a gente vai cobrir com o chocolate, o que vai acontecer? Quando ela voltar para a temperatura ambiente, ela vai expandir e vai rachar a cobertura da nossa trufa. Então, por isso que a gente nunca pode cobrir a trufa com o nosso recheio gelado. Sempre o recheio tem que estar na temperatura ambiente. E por que a gente deixa de um dia para o outro esse recheio pronto? Justamente para a manteiga de cacau se estabilizar, porque se eu quiser fazer o recheio num dia e depois acelerar esse processo e cobrir no mesmo dia, pode ser que a minha bolinha ela não vai ficar tão direitinho aqui, ela vai cair, ela vai estar mole, a manteiga de cacau ainda não vai estar estabilizada e ela vai desmaiar um pouquinho. E a gente não gosta de trufa desmaiada, né? A gente gosta de trufa bem redondinha. Então, é por isso que a gente tem que cuidar de todos esses detalhes. Agora, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui esse papel laminado e vamos retirar aqui a nossa massa. Pronto, ó, gente, tranquilinho, não teve nenhum rasgadinho. E agora a gente vai fazer o quê? Como cada trufa que a gente, para dar esse rendimento, a gente precisa para chegar no 20 gramas com a cobertura, mais a cobertura, mais uma decoraçãozinha, a gente vai ter mais ou menos uns 3 gramas. E aí eu vou te chamar uma outra atenção também. Vamos supor que você quer colocar o chocolate mais um pistache triturado na tua cobertura da trufa. Aí você vai pegar, vai reduzir um pouquinho, vai entender quanto esse pistache vai representar lá no final, quanto que vai representar a cobertura, e aí é onde você vai estipular que aquela trufa de pistache vai ter que ter aproximadamente 15 gramas de núcleo para poder ter a cobertura do chocolate mais o pistache. Ah, eu quero colocar cacau em pó. Cacau em pó vai ser um pouquinho mais leve do que uma oleaginosa. Então, aí você vai fazer toda essa proporção. Aqui nessa minha trufa, para ela ficar com 20 gramas no final, eu vou ter que pesar ela com 17 gramas. Então,
Por que a gente vai pesar a trufa, gente? Por que a gente vai ter todo esse trabalho? Porque senão eu não vou ter o lucro eu não vou ter o rendimento, né, total de trufas que eu quero pela receita, e aí, consequentemente, o meu lucro vai ser menor também, porque eu vou entregar trufas com 21, 22, e também posso estar entregando trufa com 19, 17 gramas, e a gente precisa ter esse padrão, porque o cliente quer receber aquilo que ele está comprando no peso certo. Então, 17 gramas, tá? Ela vai ficar desse tamanho. E aí, então, eu vou fazer todas as bolinhas com o mesmo peso. Deixa a balança aqui do lado e eu vou dizer para vocês o seguinte, daqui a pouco vocês já vão estar com isso muito definido, ó, já muito rapidamente, você já pega aqui, ó, e já quase que acerta esse número na, ó, 18, 17. Então, assim, é muito rápido da gente fazer isso daqui e isso é determinante para que a sua lucratividade não vá por água abaixo. Então, agora eu já terminei de bolear aqui, né, as trufinhas, e eu vou mostrar para vocês a terceira parte. Primeiro, fizemos o recheio. Segundo, boleamos as trufinhas, deixamos descansar no tempo que ela precisava descansar lá na geladeira, depois tiramos, agora ela já está na temperatura ambiente. E eu vou mostrar para vocês o próximo processo, que é o derretimento do chocolate. Eu vou fazer esse derretimento do chocolate no micro-ondas, porque eu percebo que a maioria das clientes fazem isso no micro-ondas. E também chamar uma atenção para que, se você tem um volume maior de chocolate sendo derretido por dia no seu negócio, dê uma olhadinha nas derretedeiras elétricas na internet, porque elas podem ajudar bastante a otimizar o seu processo. Eu vou também fazer a temperagem depois, mas eu vou te mostrar aqui tanto o processo de temperagem no mármore, quanto o processo de temperagem por adição, que eu percebo que também tem muitas dúvidas e tem gente que tem um pouco de dificuldade de fazer esse processo de temperagem no mármore. Embora eu sempre evidencio, o mármore ele é super simples, só precisa prática. Então, se você tirar um pouquinho de tempo para pegar o manejo de temperar no mármore, vai ser super tranquilo. E aí também a pedra, tá, gente? Eu falo sempre mármore, mas pode ser mármore ou também granito. Tanto uma quanto a outra pode ser, não tem problema, não tem diferença. Existe uma diferença de porosidade entre as pedras, mas isso não tem nenhuma influência na hora de temperar o chocolate. Então, nesse primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou reservar esse meu chocolate 51% com essas minhas trufas, que eu vou depois cobrir com o chocolate 51%, e eu vou focar agora no chocolate branco. Então, eu vou derreter o chocolate branco, vou temperar aqui na pedra, no mármore, e depois eu vou cobrir as trufas com o chocolate branco, com uma finalização, então, de um recheio de 51%, com um arominha lá do extrato de baunilha, coberto com o nosso chocolate branco, e vou fazer uma finalização num cacau em pó, para que a gente possa ter esse produto onde a gente vai fazer essa mistura entre um toque mais amargo e o toque mais doce do nosso chocolate branco. E depois eu vou fazer uma outra finalização do amargo com amargo. Legal? Então, para que a gente possa derreter esse chocolate corretamente no nosso micro-ondas, você não precisa se preocupar em picar o chocolate assim como a gente picou para a trufa na hora que eu fui mexer e misturar no nosso creme de leite em pó. Lá eu precisava de pedaços menores, por quê? Porque eu precisava com que aquela quentura do nosso creme de leite de coco pudesse fazer esse derretimento do chocolate. Então, se eu colocasse grandes pedaços assim, eu não ia conseguir que aquela quentura derretesse tudo de uma vez só. Então, como eu vou usar o micro-ondas, não tem problema. Eu botei aqui
uma média de 250 gramas de chocolate branco em pedaços grandes, ó, pode ver que tem pedaços maiores, outros menores, mas não precisa ter aquele pedaço bem pequenininho. E vou levar ao micro-ondas. Como que eu vou fazer esse processo? Eu vou colocar na potência 50% e isso é muito importante. Você nunca pode derreter um chocolate na potência 100, na potência máxima, porque o que acontece? O micro-ondas, ele esquenta do centro para a superfície. Então, se você colocar ele numa temperatura 100%, numa potência 100%, o que vai acontecer? O núcleo desse bol de chocolate vai queimar, enquanto que a superfície não vai ter derretido ainda. Então, com 50% a gente consegue fazer o quê? Eu vou colocar 50%, 1 minuto. Aí você vai olhar, nossa, nem aconteceu nada, mas ele tá lentamente sendo derretido, até a hora que ele vai derreter de minuto em minuto na potência 50%. Então, derreter chocolate não existe pressa, a gente tem que ter o tempo dele, porque a manteiga de cacau ela é super sensível e ela precisa desse movimento mais lento, legal? Então vamos lá. Micro-ondas. ,50% de potência, 1 minuto de tempo. Ó, parece que não aconteceu nada, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o que tá na superfície, no centro, e vou levar para a superfície e vou fazer aqui uma leve mexidinha. Agora eu vou colocar mais 1 minuto. Eu sempre instruo que você comece com esse 1 minuto, porque cada micro-ondas ele tem uma potência um pouco diferente. Tem alguns que são mais fortes, mais potentes, e tem outros que são um pouco menos fortes e potentes. E aí você vai entender, será que se eu colocar esse 1 minuto para 1 minuto e meio, vai ficar legal? Não vai queimar meu chocolate? Então, eu sempre prezo em te ensinar para que você vá no menor tempo, e aí se você entender que de 1 minuto e meio em 1 minuto e meio vai agilizar o seu processo e não vai queimar o chocolate, tranquilo, mas sempre comece com esse 1 minuto, porque daí você não vai ter nenhum risco de queimar. Então, nunca esqueça, 50% de potência. Legal? Meu segundo minuto, ó, já começou a dar uma leve mexidinha aqui, ó, na superfície, já começou a dar uma derretidinha, aquele que estava no centro. Então, vamos de novo, mais 1 minuto. E também um outro detalhe é que vai depender da quantidade de chocolate que você vai ter no seu bol. Se você tiver uma quantidade muito maior, claro que esses tempos também vão ser um pouquinho maiores do que esse 1 minuto, mas sempre olhando com carinho para não queimar esse chocolate. Olha como já mudou no terceiro minuto. Já tá super mais derretido do que sólido. Quarto minuto. E aí eu acredito que entre esse quarto e o quinto a gente já vai estar com o nosso chocolate todo derretido. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos medir a temperatura desse chocolate para ver quanto que tá a temperatura de derretimento, para que depois a gente chegue na temperatura de temperagem. Olha o nosso quarto minuto. Derretido. Vamos medir a temperatura desse chocolate agora?
E aí, gente, eu prefiro utilizar o termômetro de palito, porque o de LED, ele não tá dentro, né, do nosso produto, de fato. Não tá sentindo ele lá, né? Tá mais aqui pela superfície. E aqui ele vai, esse de palito, ele vai entregar um pouco mais de precisão. E o que pode acontecer, tá, gente? Pode acontecer da gente precisar aquecer o chocolate um pouquinho mais para que ele fique na temperatura ideal de derretimento, para que a gente possa baixar para a temperatura de temperagem. Então, se, por exemplo, esse chocolate estiver a 35 graus, não é o caso, ele já está a 37,6, mas eu acredito que a gente vai ter que colocar ele um pouquinho mais para ele chegar ali nos 40, 42, até no máximo 45. Porque daí, então, ele vai ter esse tempo de descida de 42, aproximadamente, para os 30, 28, 29, dependendo do chocolate que a gente está trabalhando. O chocolate branco, a gente vai baixar ele até 28 graus, 28,5 no máximo, tá? Olha, ele tá 38. Então, eu vou colocar mais 15 segundos na temperatura. Ele tá 38 graus, então eu vou colocar mais 15 segundos na mesma potência, 50%, para que ele venha até 40, 42, tá? Então, gente, aqui a temperatura já está em 40 graus, tá? E eu vou partir para a temperagem no mármore. Eu já deixei prontinha aqui, ó, a bandejinha que a gente vai colocar as trufas finalizadas. Que é só a mesma bandejinha aquela, tá, gente? Que, como eu falei lá na aula 1, custou super baratinha, R$6. Então, para vocês verem que não precisa, assim, ter milhões para empreender no mundo saudável. É muito simples. E eu vou fazer mais uma provocação aqui para vocês. Eu tenho uma espátula mais cara e tenho uma espátula mais barata. Eu vou temperar com a espátula de plástico, que vai me dar o mesmo efeito. E nesse primeiro momento de investimento, você não precisa se preocupar com investir tanto numa espátula bem mais cara. Vou colocar o meu chocolate, então, na pedra. Vou deixar um pouquinho desse chocolate aqui no bowl. Eu devia ter colocado tudo, né? Porque eu vou descer ele até 28 graus e aí eu vou fazer como se fosse uma têmpera de 3 estágios, mas que é só para dar aquela voltar um pouquinho a temperatura acima, mas isso só pode se você baixar esse até 28. E vai ser super rápido, tá, gente? Porque é pouco chocolate, então rapidinho ele vai estar temperado. Qual é o grande pulo do gato pra gente ter um chocolate brilhoso? É temperatura, né? Então, as temperaturas que eu já falei pra vocês e o movimento aqui na pedra, seja na pedra ou seja numa temperagem por adição. Ó, ele já tá mudando a textura, muito provavelmente ele já tá quase, mas isso por quê? Porque a gente tá num ambiente apropriado. Então, aqui eu já tenho o meu chocolate a 28 graus. Vou tirar ele rapidinho para ele não endurecer. Ó, se você tiver uma pedra avulsa como essa minha, eu sempre desloco ela na hora de fazer
essa retirada. Se você não tiver, se você tiver na sua própria bancada, for o mármore, aí você vai ter que ir tirando e colocando aqui, tá? Então, agora eu vou misturar com aquele pouquinho de chocolate que tinha aqui, com uma temperatura um pouquinho mais quente. E aí eu tenho um chocolate que vai estar ótimo para eu trabalhar na cobertura das trufas. Eu não gosto de deixar ele direto no mármore assim, porque senão ele vai pegando também mais temperatura fria, tá, gente? Então eu gosto de colocar alguma coisinha embaixo. Vou colocar aqui um prato que vai isolar um pouquinho essa temperatura. Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar as trufas que estão aqui, a minha bandeja, e eu vou pegar também, vou pegar nosso cacau em pó 100% e vou fazer uma finalização em algumas delas, passadas no cacau, só para vocês poderem ver. Claro que assim, ó, gente, o que é importante, como a gente está trabalhando com chocolate branco e com cacau, o ideal é que a gente tenha esse chocolate aqui, eu vou usar só para isso mesmo, e ele vai sujar um pouquinho, tá? Aí depois, quando eu tiver que cobrir mais trufas nesse mesmo jeito, nesse mesmo sabor, aí não tem problema, eu vou usar esse meu chocolate que tá com um pouquinho de sujeirinha do cacau em pó. Vou fazer uma primeiro sem nada, tá? Sem o cacau, pra vocês verem. Então, ó, olha só como é simples fazer essa cobertura de trufa. Se você quiser deixar ela só com o chocolate branco, fazer uma decoração depois, pode fazer. Sempre puxando aqui, ó, um pouco do chocolate. E aí vai passando aqui. Não esqueçam, tá, gente, que ó, essa trufa tá na temperatura ambiente. Se ela tivesse gelada, correríamos o risco de rachar por conta dessa expansão aí da manteiga de cacau. Agora eu vou fazer algumas passando nesse cacau em pó. Então vocês estão vendo aqui, ó, que eu tô fazendo essa retirada do chocolate da minha mão aqui na borda do bol e tudo bem, tá, gente? Ó, aqui eu vou deixar ela bem, assim, um pouquinho menos de chocolate. E aí eu passo no cacau em pó. Vou limpar aqui. Vou fazer, pegar ela aqui. Então é onde, ó, eu tenho que cuidar que eu vou sujar um pouquinho a minha mão desse cacau em pó. Mas aí agora não tem problema que depois, quando eu for fazer essa mesma trufa, eu uso o que sobrar aqui no meu bol. Agora, então, eu já tenho duas finalizações com a cobertura de chocolate branco. Eu vou colocar agora, gente, vou colocar bem pouquinho tempo na geladeira. 15 minutinhos, 10 minutinhos, porque vocês podem ver que ela já tá quase firme aqui, ó. Vou colocar lá na geladeira só pra dar aquela cristalizadinha e aí ela já vai estar pronta para a venda. E agora, então, as minhas trufas já estão prontas. Eu vou tirar essas rebarbinhas que ficam um pouquinho aqui. E
vou fazer uma decoraçãozinha nessa trufa branca. E agora, então, depois que eu tirei as rebarbinhas da trufa, eu vou decorar ela. Peguei um saquinho. Vou colocar um pouquinho de chocolate nesse saquinho. E aí eu vou fazer o quê? Vou adotar uma decoração para essa trufa que eu defini que vai ser cobertura branca com o recheio de 50% cacau com baunilha. E aí a gente pode brincar, né? A gente pode ou fazer risquinhos ou arabescos, né? Aquela bolinha. Como vocês acharem mais legal. Pode fazer com chocolate preto, em vez de fazer o branco, no branco pode fazer, deixar ele, quando for derreter o chocolate preto para fazer a cobertura da outra trufa, fazer a decoraçãozinha com o chocolate preto. Então vai ser de acordo com como você vai adotar a sua decoração para aquele sabor específico. A única indicação que eu dou é que mantenha sempre a mesma decoração, porque daí o cliente vai identificar o produto que ele já comeu uma outra vez e aquilo que ele vai querer consumir de novo pelo que ele olhou, pelo que ele sentiu de sabor. Então isso também é bastante importante. Agora eu vou colocar só mais um tequinho lá na geladeira para firmar essa decoração e daí já vai estar tudo pronto. E agora, então, as minhas trufas já estão prontas. Eu posso separar aqui, né, por decoração. Você já tem duas alternativas para colocar no seu cardápio. Uma que vai ficar com um diferencial entre o amargo, o doce, o mais amargo do pó, que também vai dar todo um sensorial diferente quando a gente coloca um pó de cacau, ou seja, um chocolate em pó com um pouco menos de teor de cacau, ou quando a gente simplesmente combina o amargo do centro da nossa bolinha com o branco da cobertura. Então, agora eu quero te convidar para continuar ligadinho e então vir com a gente para a aula 3, que vai estar disponível depois de amanhã. E lá nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma outra técnica de temperagem, a temperagem por adição, onde a gente não vai usar o mármore, vamos usar só chocolate derretido numa temperatura maior, com o chocolate não derretido, ele só picado, e a gente vai fazer com que a manteiga de cacau se cristalize com este método. E também vai ser uma aula muito importante, você não pode perder, porque além de eu te ensinar esse outro método de temperagem, que depois você vai decidir qual que você vai adotar aí na sua cozinha, mas eu também vou te mostrar como fazer aquele faturamento que eu te prometi lá na minha aula 1. Como você vai faturar múltiplos de R$10.000 vendendo trufas da cozinha da sua casa. Lá nós vamos fazer todo o custo da trufa e o como que você pode vender, seja para as pessoas simplesmente consumirem ou vendendo de uma forma a agregar muito valor, e aí então você vai poder aumentar esse ticket médio de venda para o seu mesmo cliente. Então vem comigo, fica ligadinha aí que a aula 3 logo vai estar disponível.